Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar? Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão
que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim, porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso. Senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir.
porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe? Só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui da chuva? Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro.
Porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou, e eu orei, e sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa, a gente estava aqui, voltamos para Joinville, e ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, a gente não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não, esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso. Porque, na verdade, o meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver. Sabe? A sua caminhada. Só me permita a te inspirar. Só isso.
e você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né? Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, um dia, eu tinha um crediário numa loja lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim: é um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, o meu carrinho aqui. Você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo. Você pode dizer assim: não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá indo pagar o boletim do meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim: puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo: por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco. E eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei: o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão. Porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua falei: bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou, porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja, tinha um carro na frente da vaga, na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca, saiu da vaga e eu entrei. Entrei, só que aí que tá, essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu tô no carro, aleluia, chorando, falando em línguas, aleluia, igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei: amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga, eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês,
Eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo, tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha. Verdade, tudo isso é verdade. Ela tava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo, Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir. As nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta de Deus para você e que provavelmente vai mudar uma decisão ou várias decisões da sua história, da sua caminhada. Então fique comigo. Se eu puder te dar um conselho, elimine distrações, sabe? Dedique esse tempo de qualidade para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Eu quero, antes de começar, te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, até a menina compartilha, curte o vídeo, aí ó. Muito obrigado. Tá vendo, o pessoal tá falando aqui, gente, curte o vídeo, manda pros amiguinhos, top, sininho, tem um sininho, o sininho é importante, porque daí você é notificado quando tiver mensagem nova. O que é que tem mais? Likes. Irmão, aí ó, todo mundo sabe. Então você também sabe. Mas só seja
né? Humilde, ajuda nós. Vamos para cima, que agora eu quero ir para a mensagem que é o mais importante. Vamos embora. Eu estava nos Estados Unidos. Nossa, que chique. Eu estava nos Estados Unidos. Grandes coisas. Bom, eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Tava... Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: First in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no hall da fama dos heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção, e a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome, senão eu falaria, eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado. É necessário, batalhar, é necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples. O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo, é quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos ser importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração, e eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu.
Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center, que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E sabe, eu estava sendo entrevistado por um jornalista que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. E ele fez a entrevista, ele conseguiu, sabe, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. E ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão. E meu irmão estava no avião que caiu. E ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente, que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior. A história anterior é: ninguém havia entrado na terra prometida, a geração de Moisés fracassou. Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus, eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora, Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. Na verdade não é um, é 2, Josué e Caleb. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição, e agora você diz: contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo: na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual, a destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa? Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada.
É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim: não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu. Eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar. Mas David, quem veio antes de mim fracassou. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início, Abraão: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra: ei, eu não vou te desamparar. Eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quem veio antes desistiu, porém Deus não desistiu da sucessão daqueles que desistiram, quanto mais da geração que virá após você. Você está entendendo? Deus não está preocupado com o teu ponto de partida, porque Deus já conhece o teu ponto de chegada. Deus não está preocupado com a tua geografia, porque Deus já conhece o teu endereço final. Ao invés de você começar a olhar para trás e viver preso naquilo que aconteceu, comece a mirar naquilo que os seus olhos ainda não enxergam, mas que a sua fé te faz crer de todo o coração. Declare sobre você, em nome de Jesus. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez
você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Sabe, até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora, a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Sê forte e tenha coragem, pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai. Aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. Em nome de Jesus. Amém. E um dia pegou fogo na minha cidade. E o dia era 23 de abril de 2009. Teve um grande incêndio. Era uma quinta-feira. E o incêndio tomou conta. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente, eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Só que Só que eu peguei fogo.
e eu ainda sigo pegando fogo. E eu quero pegar fogo pro resto da vida, porque tem incêndios que a gente entra para apagar, mas tem incêndios que a gente entra para incendiar junto. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação, e eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo, e eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir, porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você: da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Papai. Nós vamos entrar e só vamos sair quando acabar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Eu tô com vergonha. Gente, nós estamos em Curitiba. E essa, aleluia. E essa é a série Vida em Ordem. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Eu quero te fazer um convite, se ainda não fiz ou se você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. Se inscreve, é rapidinho, você aperta inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira você vai estar aqui comigo. E outra, a gente quer chegar em 10 milhões, falta tão pouquinho. 1 milhão, só 1 milhão só. Então se inscreve rápido, ajuda nós. Quando bater 10 milhões nós vamos levar um para Israel, hein? Promessa é dívida. Como nós vamos pagar essa conta, só Deus sabe, mas nós vai. Então se inscreve, curte o vídeo, dá um like rapidinho, comenta, compartilha, para que essa mensagem chegue ainda mais longe e milhares de pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ô gente, o que é isso, hein? Respeitar Curitiba. Salmo 42. Salmos de número 42. Verso 5 diz o seguinte: porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma. Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o evangelho, ele é para o desanimado também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo: deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas.
Algumas coisas têm apartado da nossa vida, porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes que ainda não aconteceram dentro da nossa casa, que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct e uma menina me mandou uma mensagem dizendo: como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo. Desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário na nossa vida, não acontece. Quando alguém chega depois da gente, consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto, a gente começa a desanimar. Seja sincero. Quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa, e às vezes não é nem inveja, é desânimo. A gente desanima. A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem, no que as pesquisas estão contando, no rumo que o mundo segue. Porque observa tudo agora. Você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz: eu vou casar, todo mundo diz: nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa assim: poxa, acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa, e aí, irmão, abre o jornal. Inflação, juros, e o pau torando, e o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz para você: não abre, é melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus, e você ora, e as pessoas estão dizendo para você: não adianta, meu lindo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta, não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive, gente desanimada caminhando pela terra. E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui para o texto que leio, não é um homem comum falando, é Davi. O homem segundo o coração de Deus se encontrou num estágio da vida que olhou para ele e disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está olhando para dentro de si dizendo: está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda, o desânimo é inimigo da esperança, e a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo. E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida, mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus. A gente vai parando de buscar. A gente vai parando de ouvir. A gente ouvia uma mensagem todos os dias, e aí a gente não viu o resultado, e a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, e a gente desanima, a gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o evangelho e diz: ei, por que te abates, ó minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando para dentro dele e está dando um recado: nós ainda o louvaremos. Peraí, vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: a alma está abatida, mas ei, levanta, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Não desanima, não para, não fica triste. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Sabe, a gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo, que dorme comigo, Jesus dela. Esses dias eu acordei, ela estava no talk show. Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom, a gente descobre algumas coisas, vai que descobre aquilo.
Só sei de uma coisa: quando a gente está sozinho, eu não sei você, mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu só acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico porque eu quero esse é um desejo do meu coração. E Deus fala. Então às vezes eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Tô falando sério. Mas às vezes eu tô sozinho, escrevendo alguma coisa ou pensando, e eu começo a contar algo para mim. Eu começo a contar algumas coisas para mim, sabe? Isso para me trazer ânimo, para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então às vezes eu tô sozinho em algum determinado lugar, eu começo a dizer: lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim: lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fossem duas pessoas. E às vezes eu estou desanimado com alguma coisa, e eu falo: olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Era muito pior antes, rapaz. Você está reclamando do quê? Isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então o desânimo precisa ser combatido dentro da gente, irmão. Isso é doido, mas é nós que temos que combater. O Evangelho vem e diz: ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo: ei, levanta. É com você que ele está falando. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo: vai acontecer, tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Lembra. Primeiro conselho rápido para começar: o dia que você estiver desanimado, brigue com os teus pensamentos. Como David, traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Lembra da onde ele te tirou. Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo que ele já fez de bem pela tua casa, pela tua família. Você só está vivo porque ele é fiel com você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Levanta, não desanima, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar, é quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Isso é claro. Você tem amigo que só tem uma missão na tua vida: te levar para longe de Jesus. Já tem gente assim que você anda, que toda vez que você sai com ela você fica pior. Você fala coisa que você não falava, você pensa coisa que você não pensa normalmente. Você tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá, porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo, eu comecei a olhar para a Bíblia, para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso. Porque se nós formos achar motivo para ficar ruim, a gente vai ficar. Se a gente for achar defeito nas coisas, a gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou? O que fez que não desanimasse? E todos eles têm uma coisa, a mesma coisa: não desistiram de orar. Vou dizer de novo: não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial, chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela era estéril e ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Muitos filhos. E ela zomba de Ana.
Na outro lado tem um marido chamado Eucana, que desmotiva ela a crer. Olha que doideira, desmotiva ela. Ele diz: eu sou para você mais do que 10 filhos. Para de buscar, para de desejar isso, para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que 10 filhos. Então olha que doideira, essa mulher, ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos, ela tem diagnóstico e ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri, gente que não acredita e gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade, eu olho para algumas coisas na nossa casa, na minha família, por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente, mesmo tendo tudo para desanimar, manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não dá? Meu lindo, sabe qual é a loucura? Vai num hospital, entra num leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte e ela ainda dobra os joelhos dizendo: me cura, Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Tem gente no hospital que o médico disse: você tem 6 meses, e ela dobra os joelhos dizendo: Jesus, eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias tem uma mulher estéril que nos procura para pedir oração. Ontem, aqui, um casal me chamou e disse: nós temos um sonho, e o nosso maior sonho é ser pai. Ora por nós. Por que não desistem? O que mantém a chama acesa? Oração. Oh, aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você só isso aqui: ore até que algo aconteça. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto dia 23 de abril de 2009. E eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos 8 anos pela minha família. Ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu, ela não desanimou. Ana, ela não parou até que Deus olhasse para ela e fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos, chorando desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli, pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que destrói o desânimo: a fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente: a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar: a fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem clarinho com você. Eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas. Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais, que você conversa com ela e você fala assim: nossa, eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. Que essa pessoa tem que ela não desanima, e eu que tenho quase nada, tô doido de vontade para desistir de tudo. Diga comigo: vida com Deus. Meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim, é que você viva uma vida
com Deus. Que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta, anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível. Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina e esfregou na cara dela. Falou aqui, ó, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo os feinhos que tu tem, não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para Eucana e disse: a se lascar, rapá. Tu é para mim mais do que 10. Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não, Ana não fez isso não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh, lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ela destrona o desânimo, ela traz e renova a nossa esperança. Ela traz paz para a nossa vida, traz luz para o nosso caminhar. Ela muda o nosso coração, ela muda o nosso espírito no meio da tempestade. Todo mundo está desesperado. E quem tem a vida com Deus está dizendo: tem esperança, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Não precisa ficar com medo, porque te abates, ó minha alma. Lindo, entenda. Quando as pessoas tentarem te desanimar, quando as pesquisas tentarem roubar de você a paz, a esperança e a fé, ore, mas não ore pouco. Ore até que algo aconteça. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele ouve as nossas orações. E o melhor de tudo, Ele responde. Não desista de orar até que os seus olhos se abram e vejam o milagre que Deus vai fazer. Eu quero repetir sobre a sua vida: Deus vai fazer. Se tiver alguém que você conhece que desanimou, lembra ela. Porque te abates, ó minha alma. E você que está desanimado, por que te abate, ó alminha? Você ainda vai ter um testemunho lindo para contar. Ei, porque você está desanimado, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Ei, porque você vai casar. Teve irmão que falou: não, você vai ter filhos, você vai ter uma família linda, você vai ter uma carreira extraordinária. Aleluia! A sua vida na terra não será vã, ela terá frutos incríveis para a glória do nome dEle. Ei, tudo aquilo que Ele prometeu sobre você vai acontecer. Não te abate, continua caminhando, continua crendo, continua vivendo os planos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ore até que algo aconteça. Lucas 24:49. Jesus olhou para os discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vão para o templo e esperem. Esperem. Eles foram para o templo e a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece, mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto, e Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares, usava pessoas para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal, mas o presente era bem estranho.
E aí eu me lembro que as minhas orações não eram pelo futuro, era pelo presente. Esses dias eu estava lembrando de alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto, quando eu era jovem. Como se não fosse, né? Que tristeza a gente começa a falar isso, né, irmão? Quando eu era jovem, puxa vida. Poxa, Jesus, me ajuda a não falar mais isso. Mas quando eu era menos velho, eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus, eu tinha 24 anos de idade, era: Jesus, eu tenho um pedido. Eu quero te conhecer melhor. Quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet, andava com um carrinho velho, ganhava R$1.500 por mês, pagava aluguel, faculdade, estava tudo certo. Não estava pedindo nada para Jesus, nada de bem material, nada. Não estava querendo nada, eu só queria uma coisa: eu queria conhecer melhor Ele. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo que podia me desanimar não conseguiu, porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração, eu fui com alguns amigos, e um deles eu me lembro bem, Jefferson. Nós subimos orando aquele monte, e naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro, quando a gente subiu, começou uma ventania muito forte. Mas quando chegamos lá em cima, o vento parou e começou uma chuva, sabe aquela chuva bem fininha? E tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caía e a gente dizia: a glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. A gente, e uma loucura, era tudo garoto. E pra gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia e falamos: vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa. E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42, dizia o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe, nós fizemos isso todos os dias. Foram 5 dias que nós descíamos o monte, abríamos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava: troca de Bíblia, pega outra Bíblia, isso é sorte, é acaso. Eu pegava a Bíblia do outro, abria, Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo, continue acreditando, não desanime, não pare, não desfaleça, porque aquilo que você crê, os teus olhos em nome de Jesus em breve irão ver. O fruto da sua fé será, aleluia, será o testemunho que você vai contar. Amém. Eu quero só que você saiba: só vive o milagre quem não para no caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso, não tem problema, vou pedir igual. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não tem problema, olha pra frente, não dá nada não. E diz pra ele: ei, desanima não. Deus é contigo. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Eu vou fazer. Ei, bebê, ei, olha pra mim. Não desanima não. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido, você é filho dele. Se tentarem fazer você parar, se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se: maior é o que está contigo
porque aquele que está no mundo é muito maior. Amém. Diga para você: não desanima, filho. Ô Deivinho, não desanima não. Dá vontade às vezes. Não desanima não. Porque te abates, ó minha alma. Porque te preocupas dentro de mim. Eu ainda o louvarei. Jesus, renova a esperança do teu filho que está assistindo essa mensagem agora. Agora, Jesus, como um bálsamo, cura corações desfalecidos que pararam de crer, que não conseguem mais ver um horizonte azul. Jesus, entra com a providência agora. Traz relampejos do milagre que está chegando. Faz o teu filho compreender que o Senhor ainda não e o Senhor nunca irá esquecer, que o Senhor é fiel para cumprir, mas o tempo certo está chegando. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por milagres que foram, desanimados, desestimulados. Jesus, vai acontecer. Filhos irão nascer, casamentos irão acontecer, doenças serão aniquiladas, depressões, ansiedades, angústias serão apagadas. Em nome de Jesus. Amém.